pensa. Não me junto mais a ninguém, só quero Ensa. Já escolhi o meu futuro para que vença. Já não quero mais ninguém, só quero Ensa. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um imbondeiro tenho força e esperança. Não confio em mais ninguém, só quero Ensa. Estou seguro, yeah. Ensa, com a Ensa estou seguro, Ensa, eu sou segura, Ensa, com a Ensa eu sou segura, Ensa. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero Ensa. estou seguro, Ensa, com a Ensa estou seguro, Ensa, Eu sou segura, Ensa, com a Ensa eu sou segura, Ensa. Yeah, com a Ensa estou seguro. Cidade capital angolana, bom dia Angola, bom dia mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Viva Seguro, o programa da Ensa Seguros de Angola. O programa que habitualmente vai ao ar à sexta-feira, a partir das 11 da manhã, aqui neste ponto de sintonia, 99.1 em frequência modulada para Luanda, 96.3 para Benguela, 89.9 em frequência modulada para o Ambo e 91.3 para o Ila. Se nos quiser acompanhar em qualquer parte do mundo, deverá simplesmente digitar www.radiomais.co.au. O programa de hoje traz como tema Fundo de Pensões Aberto, Futuro Garantido. O Espaço Viva Seguro, o programa da Ensa Seguros de Angola, tem na produção o Joelson Valente e também o Manuel Nunes, com técnica de Carlos Miguel e de José Bastos da Silva, a coordenação geral de Armanda Rangel. Eu sou o Eric Gerson Gonçalves e para nos ajudar a perceber e olhar para este tema é nosso convidado, o Dr. Tusse Paulo, ele que é gestor de fundo de pensões da Direção Técnica da Ensa, licenciado em Matemática e mestre em Gestão de Fundo de Pensões. Tusse Paulo é quadro da Ensa há 22 anos. Dr. Tusse, bom dia, seja bem-vindo ao Viva Seguro, o programa da Ensa Seguros de Angola. Muito bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos. Bem, estamos no mês de junho, que como não poderia deixar de ser, neste mês consideramos, seja um mês voltado para a criança, trazemos um tema dedicadamente aos petizes, que é o Fundo de Pensões Aberto, Ensa Futuro Garantido. Dr. Tusse, para a apreciação dos nossos ouvintes, o que é, afinal de contas, ou o que são fundos de pensões? Fundos de pensões, em poucas palavras, para a percepção dos meus ouvintes, em poucas palavras, são reservas de segurança para o futuro. Porque o objetivo aqui é garantir a segurança dos participantes futuramente. Ok. E como o tema diz, Fundo de Pensão Aberto, Futuro Garantido, se é aberto é porque terá fechado. Qual é a diferença entre o fundo de pensões abertos e o fundo de pensões fechados? Os fundos, conforme os dois termos dizem, fundos de pensões fechados são fundos voltados para os trabalhadores das empresas. As empresas são circuitos fechados, onde os trabalhadores todos têm um vínculo comum, que é a empresa onde participam, então o seu contributo. A razão pela qual vem o termo fechado. Todos participantes têm o mesmo vínculo comum, pertencentes a uma mesma empresa. Agora, os fundos abertos são fundos voltados para o público em geral. Para o público em geral, onde qualquer cidadão, desde que tenha a sua documentação
presente, a sua documentação presente, portanto, poderá contratar este produto. Quer seja Zungueira, quer seja Quinguilo, quer sejam os nossos meninos que vendem na via pública, nas horas de trânsito. Ou seja, qualquer interessado pode aceder ao produto. Pode aceder ao produto desde que esteja devidamente documentado. Ok. Doutor Tussa, dentre estes fundos que falou, a ENSA criou o Fundo de Pensões Aberto Vida Tranquila, se não estou em erro, em 2012. Dentro do mesmo há um plano virado apenas às crianças que se chama Futuro Garantido. Fala-nos um bocadinho mais sobre o mesmo, qual é o objetivo deste fundo? O objetivo deste fundo é garantir justamente a segurança dos menores, não é? Aqui os encarregados de educação são convidados a aderirem a este fundo, a subscreverem este produto justamente com a finalidade dos menores, quando atingirem 18 anos, não é? Os encarregados poderem aqui financiar as propinas dos seus menores acabados de completar 18 anos, ou então garantir um outro bem que eles queiram atribuir ao filho ao chegar à maturidade, que poderá ser contribuir no pagamento da renda de uma casa, ou pagar estudos no exterior do país, ou garantir uma viagem de sonhos para o menor, ou dar entrada a uma casa, ou então transferir justamente os ativos para um novo plano voltado para a pensão mesmo para os adultos. Bem, da explicação que nos dá, conseguimos perceber que é de facto muito importante este produto. Como adquirir o mesmo? É uma questão de chegar a qualquer agência da ENSA, solicitar informações onde será atribuído, portanto, um boletim de adesão que será preenchido, não é? Será preenchido e, se for necessário, preencher uma declaração de débito, não é? Como quem diz, mensalmente autorizo que o meu banco debita na minha conta X para que seja acreditado na conta do fundo da ENSA. Ok. Qual é a documentação necessária? A documentação necessária nesse caso é a mesma que já anunciei inicialmente, o bilhete de identidade ou uma cédula. Uma cédula, ok. Ou qualquer documento que identifique o filho menor. Qual é o valor inicial ou a contribuição mínima para a constituição da abertura deste fundo de futuro garantido para as crianças? As contribuições podem ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. É que se o contribuinte, nesse caso, que é o encarregado de educação, não é, decidir entrar com contribuições mensais, o valor mínimo mensalmente a ser contribuído são 3.150 kwanzas, abaixo do qual não é permitido. Este valor mínimo é estritamente obrigatório. Portanto, pode-se contribuir com mais valores, mas abaixo dos 3.150 kwanzas é que não. Ok. E para os trimestrais não se pode contribuir abaixo dos 9.450 kwanzas. E para os semestrais não se pode contribuir abaixo de 18.900 kwanzas. E para os anuais não se pode contribuir abaixo de 37.800. Ok. Portanto, eu quando for aderir ao produto, vou estipular já, ou seja, o valor mínimo é este, mas eu não posso, okay, se eu aderir... Geralmente o que se indica é a forma de pagamento. A forma, que é se é mensal, trimestral, semestral ou anual. Ok. Pela forma já sabemos que as contribuições mínimas existentes são aquelas. Ok. Eu posso, por exemplo, definir, vou pagar trimestralmente, que me diz que é 9.450 kwanzas. Mas eu posso trimestralmente, não tenho condições de dar 15.000, vou dar 15.000. Podemos perfeitamente fazer. Portanto, primeiro contribuímos os 9 e tal, e o resto
contribuímos colocamos como contribuição extraordinária, porque ao longo do mês ou do semestre pode haver situações que possam lhe dar alguns benefícios monetários, e se nós quisermos colocar esse valor, portanto, neste plano, aí vamos solicitar... Podemos debitar no acúmulo. Exatamente, nós podemos solicitar e entregar isto como uma contribuição extraordinária, que até podem ser 2 milhões de kwanzas. Depois disso já descontando para fazer a contribuição trimestral. Onde os valores estão a ser registados trimestralmente e cada vez que se faz uma contribuição. Ok. A partir de quando é que se pode fazer a contribuição para o fundo e até quando? A partir, para os menores, a partir dos 0 anos, não é? Com 3 meses de idade, desde que o menor tenha uma documentação que o identifique, o seu encarregado pode já começar a fazer as contribuições para o mesmo, portanto, no seu plano que for contratado. E até que idade que vai? Até 18 anos. A 18 anos o plano atinge a maturidade, então o saldo líquido acumulado pode ser entregue em função de algumas condições que são definidas. Poderá levantar 50% em capital de uma só vez e o resto transformar-se em rendas temporárias, que serão pagas durante o período estipulado, que for acordado com o próprio participante. Ok. E se depois dos 18 anos, quando atingir a maturidade, o contribuinte quiser dar sequência? Se quiser dar sequência ou continuidade neste mesmo plano, não é possível, porque este plano vigora apenas até 18 anos, quando atinge a maturidade. Existe um outro plano, que é a velhice tranquila, em que este mesmo pode transferir os ativos para esse novo plano, que é voltado para os adultos, para a reforma. Ok. Bom. Que vigora dos 18 aos 60 anos. Ok. Atinge a maturidade aos 60 anos. E quando atinge a maturidade, quando é feito, na verdade, este reembolso? O reembolso, portanto, no plano, o plano que eu acabei de indicar, o último, que é voltado para os adultos, aos 55 anos já se pode solicitar uma reforma antecipada. Ok. A reforma antecipada está prevista para os 55 anos, o saldo líquido acumulado, portanto, se pode levantar 50% em capital e o remanescente transformar em rendas uma renda pagas durante o período que for acordado. Ok. E para este futuro pensão aberto, fundo garantido? Para o futuro garantido, poderá haver uma interrupção se houver, imaginemos, uma contingência que obriga a isso, uma doença grave do beneficiário ou do participante, e que um contribuinte queira usar alguns valores do fundo, então poderá solicitar o reembolso. Neste caso, poderá levar 50%, mas o remanescente fica no fundo, porque o objetivo aqui não é entregar os ativos do fundo antes que atinja a maturidade ao participante, porque senão o que é que aconteceria? Todos viriam e fariam um resgate. Exatamente. As contribuições, então o fundo morria, que acabava. Porque o grande objetivo é a proteção social dos participantes. Então há que garantir essa proteção e há que impedir que haja o resgate antes do tempo. E para que isso não seja possível, então há um elemento que nós usamos aqui como penalização, para impedir que haja uma adesão em massa quanto à solicitação de resgate. É uma penalização que, de facto, uma penalização pesada, não é? Pesada para os participantes. Sentem que perdem alguma coisa, para justamente desencorajar esse ato, essa prática. Ok. Doutor Dulce, o que é que mais gostava de acrescentar para além do que já foi dito em relação a este Fundo de Pensões Futuro Garantido da ENSA? Este fundo, este plano é um plano bom. Eu agradecia, gostaria que os encarregados de educação, portanto, aderissem a este plano em massa,
porque os benefícios garantidos são interessantes, são encorajadores, não é? Porque o plano, a rendibilidade, ou digamos, o plano cresce anualmente em função da rendibilidade do fundo. E os ganhos aqui são maiores, porque é uma mutualidade. Estamos aqui a jogar com a lei dos grandes números. Aquilo que se diz, a maioria faz a força, a união faz a força. Quanto maior for o número de participantes, maiores são os ganhos. Exato. Então, vale a pena. Vale de facto a pena. Fica aqui o nosso recado. Procure uma agência da ENSA mais próxima e adira a este produto que é o Futuro de Pensões Futuro, ou seja, Fundo de Pensões, sem que está correto, Futuro Garantido, e garanta o futuro da sua criança, que aos 18 anos torna-se adulta. Portanto, ficamos por aqui hoje. Dr. Tulce Paulo, muito obrigado pela disponibilidade e nos ter ajudado a compreender um bocadinho mais sobre este tema que é de facto pertinente. Agradeço a todos que nos acompanharam até o momento. Muito bom dia e muito bom trabalho por onde estiverem a executar as suas atividades. Fundo de Pensões, Futuro Garantido foi o tema de conversa hoje no Viva Seguro, o programa da ENSA Seguros de Angola, que hoje fica por aqui no dia 11 de junho de 2021, dia que começa o Europeu de Futebol. Colocamos ponto final com o Carlos Miguel e também o José Bastos da Silva a garantirem a técnica, o Manuel Nunes e o Joelson Valente na produção, a coordenação geral de Armanda Rangel. Eu sou o Érico Gerson Gonçalves. A todos vocês o nosso muito bom dia, boa sexta-feira, bom fim de semana. Estaremos juntos no dia 18 para mais uma edição do Viva Seguro, o programa da ENSA Seguros de Angola. Estou seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero ENSA. Já escolhi o meu futuro para que vença, já não quero mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um embondeiro tenho força e esperança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, Yeah. pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, ENSA, com a ENSA eu sou segura, ENSA. Yeah, com a ENSA estou seguro. ENSA.